pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando então aquela parte da disciplina, como eu tinha falado para vocês, a segunda parte da disciplina ela tem a ver com a explicação, né, dos fundamentos do sistema operacional. Então a gente começa na primeira parte falando sobre os conceitos básicos do computador e como ele funciona, né, além do hardware e os equipamentos que estão em volta dele. E em seguida a gente parte para essa parte dos sistemas operacionais. Então essa segunda parte da aula é mais para complementar essa explicação aqui que eu estava falando sobre a questão dos sistemas operacionais. Uma coisa que ela vai servir bastante para vocês é que eu acredito que uma grande maioria, para não falar todo mundo, só teve contato durante a vida, né, até o atual momento, só deve ter tido contato com um tipo de sistema operacional, que é o sistema operacional da família Windows, né? Então a gente consegue aqui acessar o computador, né, trabalhar com ele, ver as informações que tem dentro dele e tudo mais, só que isso daqui de uma certa forma é um sistema operacional Windows, a gente usa ele com bastante frequência. E aí um dos objetivos dessa parte da aula seria mostrar para vocês que existem outros sistemas operacionais, né? Esse Windows, ele é um dos, né? E aí dentro da família Windows, aí a gente tem vários sistemas operacionais. Então a gente tem, por exemplo, o Windows XP, a gente tem o Windows 7, a gente tem o Windows 8, o Windows 10, né? O Windows Vista e assim por diante. Então, dentro da história da evolução dos sistemas operacionais da família Windows, que a gente vai falar sobre isso, a gente tem aí vários nomes de sistemas operacionais da família Windows, né? Alguns a gente já utilizou, outros a gente acabou não utilizando, né? Por causa de, sei lá, pela idade que a gente tem, pela qualidade do hardware do nosso computador. Então, por exemplo, se a gente tem um computador mais fraquinho de hardware, a gente não conseguiria, por exemplo, instalar um sistema operacional tão avançado, tão sofisticado como os mais recentes. Em contrapartida, se a nossa máquina for uma máquina mais robusta, aí a gente consegue instalar vários tipos de sistemas operacionais e assim por diante, né? Mas, como eu estava falando, o Windows é uma das famílias de sistemas operacionais que existe, né? Uma outra família que é muito forte, principalmente para a gente da área da informática, é a família do Linux, né? A família Linux, ela tem um monte de sistemas operacionais, o que a gente chama de distribuições. Essas distribuições Linux, elas têm cada uma delas um determinado foco para uma segmentação de mercado. Então, vamos tentar trocar aqui por miúdos. Tem uma distribuição Linux que ela é feita exclusivamente para ser fácil. Então, ela é mais voltada para os usuários comuns, né, do dia a dia. Tem outras distribuições que elas são voltadas, por exemplo, para a segurança da informação. Outras distribuições, elas são voltadas para gerenciamento de banco de dados, armazenamento de informação, trabalhos de edição de vídeo. Então, quer dizer, dependendo do seu perfil e do seu interesse, né, em desenvolver um tipo de aplicação, a gente tem uma distribuição Linux voltada para isso, tá? Não só isso, né, como a gente tem também os iOS, né, os sistemas operacionais da Apple. Então a gente tem, por exemplo, o macOS, que ele tem é uma das distribuições que a Apple tem dentro dos sistemas operacionais. E aí, se a gente for ver, a gente acha aí, por exemplo, um sistema operacional chamado Leopard, que é uma das versões desse, vamos dizer assim, Mac que a Apple disponibiliza para os computadores dela. Tá? Então, só queria complementar essa parte aí da nossa aula, falando aí para vocês, então, o foco. E não só mostrar para vocês, né, esses sistemas operacionais, mas também utilizar comandos que são um pouco mais avançados, que normalmente os usuários comuns acabam não utilizando. Tá? Então, a gente fica aí com essas duas partes da explicação da disciplina. No começo a gente vai ver os conceitos básicos e hardware, e para finalizar o curso a gente tem aí essas noções de sistemas operacionais. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.